Para se construir uma casa firme e alicerçada, é necessário que haja processos. Não tem como a gente simplesmente pegar o terreno e colocar uma casa ali em cima. Não, não é possível. Primeiro se faz a base, depois se concreta, se faz a estrutura e aí sim sobe as paredes e aí após disso coloca-se o telhado. Tudo são processos e hoje a gente vai falar sobre como não fugir deles, porque Deus, ele trabalha na nossa vida através de processos. Para uma borboleta chegar no estágio que a gente vê ela voando, linda, né, brilhante, ela antes passou por um ciclo, ela passou por um processo, ela teve que ser um ovo, ela teve que ser uma larva para um dia então ela conseguir voar. E na minha e na sua vida não é diferente. Às vezes, na nossa ansiedade, nós queremos tudo para agora. Nós queremos já nascer voando ou já queremos voar sem antes passar pelo processo. Queremos a casa pronta e firme sem ter fundamento. E isso não acontece. É necessário que haja processo, é necessário que haja amadurecimento. Em Gênesis 12, versículo 1, diz assim: O Senhor disse a Abrão: Saia da tua terra e da sua parentela e da casa do seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Tu serás uma bênção. Entre Deus chamar Abraão e Abraão virar pai de multidões, que foi a promessa que Deus fez para ele, houve um processo, e um processo muito longo, desde que Deus prometeu o filho, né, aos dois, a Abrão, que depois passou a ser chamado de Abraão, a Sarai, que depois passou a ser chamada de Sara. Deus, ele promete, e aí tem um certo tempo até vir Isaac. E aí depois que vem Isaac, aí Abraão talvez pode ter pensado, agora chegou a hora. Mas não, ainda não estava no fim do processo, ainda estava no meio do processo, porque o mesmo Deus que deu Isaac, ele pede Isaac de Abraão. E todo esse processo exigiu muita fé, porque quando Deus pede o filho de Abraão, Isaac, Abraão, ele simplesmente confia no Senhor e ele não foge daquilo. Ele fala, não, mas se o Senhor me prometeu, ele é fiel para cumprir. Se ele está pedindo o meu filho, o meu coração não está no meu filho, meu coração não está na bênção que o Senhor me deu, mas sim no abençoador. Abraão, óbvio que amava seu filho, era o seu único filho ali naquele momento, o qual ele sonhou a vida inteira, o qual ele e Sara tiveram várias e várias expectativas até a chegada daquele menino. E aí quando aquele menino chega, Deus pede a Abraão para provar a fé de Abraão. E aí Abraão, ele nem hesita, ele pega e ele entrega seu filho, mas o Senhor o reconhece, né? O Senhor reconhece a fé, não deixa que o menino seja sacrificado, e aí Deus, ele exalta o nome de Abraão. Abraão, ele passa a ser conhecido, né, como a gente conhece hoje, como o pai da fé, porque Abraão, ele entregou tudo que tinha. Abraão, ele não hesita em dar aquilo que era mais precioso para ele. E ele passa pelo processo, ele passa por aquelas coisas que não eram fácil. Abraão podia ter desistido, Abraão podia ter falado, o meu filho, o meu único filho, que eu lutei a vida inteira para ter, o nosso maior sonho, eu não vou entregar não, mas peça qualquer coisa, menos isso. Mas Abraão, ele confia no Senhor e ele passa para o próximo nível de intimidade com Deus, porque Deus, quando vê aquela atitude, ele impede e provê, né? Deus provê um cordeiro ali no lugar do menino e aquele cordeiro é sacrificado. E Abraão, ele creu tanto em um Senhor que, se necessário fosse, a Bíblia relata em Hebreus 11, que se necessário fosse, Deus ressuscitaria o filho dele. Ele creu tanto, né, naquele processo que Deus tinha na vida dele, que ele falou, olha, se eu tiver que matar o meu filho para entregar ao Senhor como sacrifício, eu creio que Deus pode ressuscitar ele. Mas Abraão não precisou fazer aquilo, porque o Senhor só estava provando, só estava testando a fé de Abraão. E isso me ensina que não existe promoção para o próximo nível se nós não andarmos em fidelidade no nível em que estamos. Porque se nós não formos fiel no pouco,
nós não iremos ser fiel no muito. Então, Abraão, ali no processo, ele foi fiel. Mesmo ele já achando que tinha chegado a hora, né? Isaac já estava ali e dali sairia a grande multidão que Deus teria prometido a ele, né? Abraão, ele fala, não, eu vou até o fim com o Senhor. Se o Senhor quer isso, é porque o Senhor sabe das coisas, eu não vou questionar, eu vou até o fim com Deus. E isso me mostra que eu não tenho que ter medo do processo, você não tem que ter medo do processo. Tem uma frase muito boa de Martim Lutero que ele diz, eu não conheço o caminho no qual ele me guiará, mas eu conheço muito bem o meu guia. A gente não sabe o que o Senhor há de fazer na nossa vida, mas nós conhecemos bem o Senhor, então podemos confiar que independente do que for, com certeza é para o nosso bem, porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, e é muito melhor que a nossa. A princípio, Abraão poderia pensar, mas como que eu sacrificar o meu filho pode ser bom para mim? Mas o Senhor, ele fala em João, o que eu faço agora, tu não entendes, mas depois tu entenderás. E Abraão, de fato, ele entendeu depois aquilo. E aí ele passou para o próximo nível, ele seguiu o processo até o fim, até que ele, de fato, virou pai de multidões, virou pai da fé, e Abraão foi exaltado pelo Senhor. O processo, ele passa a ser tão importante porque muitas das vezes, quando nós agimos com a sabedoria, ela vai garantir o nosso sucesso. Olha bem, em Eclesiastes 10:10 diz que se a lâmina do machado ela não tiver afiada, vai ter que golpear mais forte. Então, agir com sabedoria garante sucesso. É muito mais sábio a nós afiarmos a lâmina do machado do que golpear com mais força. A árvore ou a lenha vai se cortar muito mais fácil se a lâmina estiver afiada. E é um processo. Não adianta nós queremos pular etapas, já pegar o machado e cortar direto. É muito mais sábio, é muito melhor que nós venhamos e afiemos a lâmina. E aí sim, passando pelo processo de afiação, agora sim a lâmina está pronta para cortar. Agora sim teremos êxito naquilo que vamos fazer. Porque o processo ele faz parte, não dá para pular etapa. Não se constrói um prédio pelo telhado. Não tem como construir um prédio começando pela cobertura. São processos, são andares, até que chegue aonde Deus quer, até que chegue o que Deus tem preparado para nós. Então, que nós não viemos fugir do processo, mas sim confiar que naquele que nos prometeu é fiel para cumprir e que não importa o que tivermos que passar, nós não passaremos sozinhos. A vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável e muito melhor que a nossa. Deus te abençoe.